Aquelas técnicas agressivas e tradicionais que ensinavam a vender para você impressionar, impactar e criar um argumento para deduzir o que a pessoa iria querer e se beneficiar, né, já ficou ultrapassado. E se você me acompanha aqui, sabe que eu venho sempre falando sobre uma negociação mais leve, faz com que desarme essa barreira da resistência e rejeição em vendas. E é o que eu quero transmitir aqui, esse conhecimento no longo desses 12 anos, né, praticando e estudando, aperfeiçoando as técnicas de negociação aplicadas em vendas. Então, se você é uma pessoa que vende, que tem esse contato direto com os clientes, que faz realmente essa conversa e de fato quer transformar, né, uma conversa, uma oportunidade em negociação, em ser mais procurado, em ser recomendado, né? Então você quer ser esse vendedor, esse empreendedor que está buscando otimizar suas técnicas de vendas para não mais perder e não se sentir mais desconfortável na hora de vender, e sim ser uma pessoa realmente uma autoridade, transmitir essa autoridade que você tem, só que fica às vezes com receio, achando que precisa utilizar uma técnica, né, que pode causar realmente o contrário do que você tem a oferecer e fica com receio e às vezes perde, provavelmente deve ter perdido várias e várias oportunidades para os concorrentes que ofertam de forma parece mais agressiva e acabam então ofertando um produto até não tão superior quanto o seu, ou seja, um produto inferior. Você poderia trazer a melhor solução, o melhor produto, a melhor oferta para esse cliente, só que infelizmente por conta do medo, às vezes daquele frio na barriga, de não saber como avançar ou de ter utilizado uma técnica que muitas vezes afasta os principais clientes, que são aqueles clientes mais premium, que querem um atendimento diferenciado, que eles são mais discretos e acabam saindo, sumindo, né, da sua conversa ali, às vezes no WhatsApp, você tem lá conversado, manda alguma coisa ali, ela demonstra interesse e acaba sumindo, parando de responder, e muitos profissionais não sabem o porquê que isso acontece. Então, normalmente, às vezes, normalmente acontece por conta realmente dessa rejeição, dessa resistência causada pela forma que é perguntado, né? Então, uma forma de perguntar, ela vai trazer ou uma negociação mais leve e que a pessoa vai se abrir, ela vai revelar, ou de uma forma mais truncada, mais daquele confronto, e aí, né, quem vai de fato dar atenção para você nesse tipo de conversa são aquelas pessoas que querem extrair o máximo e para pagar o mínimo, então elas vão às vezes depreciar o seu produto, vão depreciar a sua oferta para manter ali aquele engajamento e mostrar, eu tô te dando atenção, você tem que me dar o desconto, né? Então, para evitar esse tipo de cliente, eu quero bater um papo com você aqui hoje, né, falando, né, daquilo que eu fiz, daquilo que a gente vem fazendo e daquilo que também consegui ajudar, contribuir com desde vendedores que vendem lá a colheitadeira de 2 milhões de reais até uma vendedora que estava no ramo de loja, depois ela estava no ramo de indústria e alcançou o tão sonhado e prestigiado lugar onde ela queria, que era atuar na maior empresa de tecnologia do Brasil. Então, pude conseguir orientar ela com essas informações que vocês vão aprender aqui nesse vídeo hoje também. Então, vou entregar realmente o conhecimento que eu vim aprendendo. Eu quero que você se beneficie, aprenda, descubra qual que é uma forma diferente de vender e se beneficiar e conseguir gerar novas oportunidades e, como eu falei no começo, ser recomendado e as pessoas desejarem comprar com você e te recomendarem porque elas gostam de negociar com você. Então, a princípio, já trazendo, indo direto ao assunto do conteúdo, como que funciona um processo de conversa de vendas? Como que é uma negociação que ela traz esses componentes para você utilizar no seu dia a dia? Então, nós podemos trazer o processo que eu chamo os 3 Cs da negociação, que é o primeiro C é de conexão, é quando você está ali desapegado, você não está querendo já ir atropelando as etapas, já querendo ir para o final, você já quer
ir para o resultado, já quer que a pessoa diga um sim, ela já quer que ela avance. Faz parte, às vezes, da negociação tradicional, quando nos ensinava que você tem que já ir direto para o fechamento, né? Já tentar ao máximo convencer a pessoa com um argumento que vai impactar, vai impressionar, ou fazer o famoso rapport, né? Falar, olha, eu sei do que você, como que você se sente, eu entendo, eu sei dessa fotografia aí que eu tô vendo aí, que você tá no quadro aí, eu já sei, já fiz tal coisa também. Então, tentar deduzir, tentar criar esse rapport forçado que nos é ensinado, ele muitas vezes acaba gerando essa resistência à rejeição. E quando você tá desapegado, tá de forma curiosa, eu gosto muito disso, dizer que você precisa, ao invés de ser um vendedor, tirar o chapéu do vendedor e colocar o chapéu de pessoa curiosa, né? Fazer perguntas interessantes para que a pessoa se envolva, ela se engaje, ela se conecte. Por isso que o primeiro C é de conexão. Como que fazemos a conexão? Se você é uma pessoa realmente desapegada, tá ali para tentar descobrir se tem algo que você possa contribuir, porque você tá confiante que não precisa necessariamente já ir para o próximo passo, já querer impactar, já querer impressionar. Não, você está ali tentando descobrir realmente. Então você vai fazer perguntas para descobrir como que a pessoa faz, o que ela faz. Você está ali para descobrir o que chamou a atenção dela, se ela viu algum anúncio seu, ou qualquer coisa relacionada que você queira descobrir, né? Então, quando você cria essas perguntas para você se aproximar e descobrir realmente, né, você se tornar uma pessoa curiosa, talvez esse primeiro C poderia ser, né, ser de curiosidade, mas a conexão, a curiosidade gera essa conexão. Você está ali para fazer perguntas interessantes, perguntas inteligentes, para fazer, olha, eu vi que você comentou tal coisa, o que te chama mais atenção, o que você mais gosta do teu processo, o que que você buscou fazer, teve algum livro que você fez. Então, são perguntas, né, bem pontuais que trazem o indicador por, né, fazendo com que você faça com que ele melhor elabore aquela resposta dessa pergunta que você está fazendo, para que aí então ele comece a se ouvir falar sobre as coisas que é interessante para ele. Então você está ali desapegado, tá tudo bem, está só tentando descobrir, né? Essa forma então já vai desligar, melhor dizendo, aquela sensação de mais um vendedor, né? Então, se você quer negociar nesse alto nível, né, você quer negociar com pessoas, com os melhores clientes que você vai poder negociar, você ser essa pessoa curiosa, porque eles também são curiosos, né? Se eles chegaram um alto patamar, é porque eles foram curiosos, eles foram atrás, eles tentaram conversar com o máximo de pessoas possível, eles tentaram descobrir soluções. Então, por eles serem curiosos, eles vão identificar, opa, essa pessoa é diferente, ela quer realmente saber sobre esse ponto específico. Opa, isso fez ele pensar que eu tive que pensar tal coisa, né? Então, dessa forma, você vai realmente trazer essa forma de conexão. E partindo, então, pro segundo C, que é o C de consequência, aí que vai morar a grande sacada da negociação. Já vamos partir, então, aqui do princípio que você descobriu que tem algo que você possa contribuir. Então, por exemplo, lá na conversa de conexão, né, você descobriu as duas realidades. Então, a princípio, você fala, que bacana, eu vi que você utiliza anúncios, né, tráfego pago, que mais te chama atenção sobre isso, o que você mais gosta dos seus anúncios. Aí ele vai começar a falar, e aí qual que é a primeira verdade? A primeira verdade é falar realmente aquilo que ele gosta. Ah, não, tem algumas pessoas que já estão fazendo isso pra gente e tal. Tá tudo certo, maravilha, sem problema. Tá, mas o que você talvez mudaria se você pudesse? O que você está buscando otimizar? Aí você já está começando a engatilhar para perguntas de consequência, né? Então vai descobrir a segunda realidade, que é a realidade que ele gostaria de mudar, aquilo que não está tão 100%. Porque se estiver tudo bem, não tiver uma mudança a ser feita, se ele está extremamente satisfeito com aquilo que ele gosta, infelizmente não é uma venda, não há uma venda a ser feita ali. O que você pode se beneficiar? O que você pode aproveitar, então, quando você vai em contato com uma pessoa? É você, então, buscar descobrir qual que são outras pessoas que ele conversa, quem que poderia, talvez, ser interessante que você conversasse, mas, claro, antes, né, faz todo um processo ali interessante, mostra realmente aquilo que você faz, você pode dizer, olha,
cria um problema ali, olha, normalmente as pessoas elas sofrem com isso, aquilo, e o que eu venho fazendo ultimamente é tal e tal coisa, né, para ajudar. Muitos dos meus clientes já passaram por essa fase, e eu queria ver com você então, já que tá tudo bem, tá tudo 100% aí no teu caso, tem alguém, por acaso, às vezes, que você já conversou ultimamente e que seria interessante que eu pudesse conversar, né? Então, depois que você agregou nessa conversa, foi uma conversa tranquila, satisfeita. Se for uma conversa muito truncada, normalmente ele vai dizer que, vou ver e te aviso. Mas não, quando você teve uma conversa genuína, quando você sentiu que aquela conversa, até com desconhecidos, muitas vezes dá aquele frio na barriga do vendedor, quando vai falar com uma pessoa desconhecida, mas isso acontece quando você tenta impressionar, tenta impactar, você tem que demonstrar uma certeza absoluta, isso causa esse frio na barriga. Mas quando você tá lá para descobrir algo, esse frio na barriga some, porque você não tem esse papel, carregar esse fardo de que você tem que fazer tal coisa. Não, você tem que realmente só descobrir. Digo só, né, modo de dizer para eliminar esse frio da barriga, porque tem várias etapas que a gente vai ver aqui nesse vídeo ainda hoje. Então, você tentando descobrir, você tentando ver se tem alguém que você possa se beneficiar, você vai, né, em busca de indicações, de recomendações, dessa forma que faz com que você converse com essa pessoa primeiro, né, de uma forma que parece que vocês são amigos já de longa data. Então é interessante que depois você faz pergunta. Também você pode utilizar da estratégia de buscar recomendações com clientes que você já vendeu. Então, aquelas pessoas que já trabalharam com você, você pode resgatar, volta lá, pergunta, eu tô fazendo aqui uma pesquisa de satisfação, de uma nota ali de 1 a 5, quando a gente trabalhou, qual nota que você me dava naquela época? Então, ele vai pro, não, 5, tá ótimo, maravilha, obrigado mesmo, que bom, vou registrar aqui. E aí, já que, né, tive essa oportunidade de você se beneficiar, né, desse atendimento, dessa proposta que a gente trabalhou antes, quem hoje em dia que você tem conversado, que possa se beneficiar também, que poderia conversar, entrar em contato, fica muito mais fácil, porque ela já aceitou o primeiro pedido, né, de dar uma nota de 1 a 5. Aí o segundo pedido fica muito mais fácil do que você já chegar direto. Bacana? Então, já utilizando a consequência, né, voltando para a consequência, a pessoa vai falar de uma nova realidade, né? Que o que seria isso? Ela falou primeiro que estava tudo bem, que as coisas estavam caminhando como o previsto. Ótimo, aí você começa a fazer aquelas perguntas de consequência que da nova realidade, né? Então, beleza, parece que tá indo tudo bem, mas tem algo assim que você mudaria se você pudesse? Tem algo que você já está buscando otimizar, está buscando aprimorar? Você vai falar, não quero mudar nada, quero otimizar. Não tem venda a ser feita, não precisa você insistir. Você não se descobriu, né? Se teu papel era descobrir, você descobriu que não tem uma venda a ser feita, ótimo, né? Você não precisa tentar resgatar aquela venda, não. Então vamos trabalhar com aquelas pessoas que dizem ali, já começam a se envolver nessa conversa e vão dizer, não, realmente tem o que eu gostaria de mudar, o que eu gostaria de otimizar, é que está acontecendo tal e tal coisa. Aí você já começa a descobrir que realmente tem uma mudança que ele gostaria de fazer e você vai então intensificar um pouco mais ainda isso. Ó, tá certo. E quando você me diz que os leads não estão vindo tão de acordo, o que realmente você quer dizer com isso? O que mais especificamente você quis dizer com isso? Dessa forma, ele vai começar a dizer o que está começando a incomodar ele. Então ali você vai aprofundar, você vai aumentar o problema, né? E a consequência disso, como que isso vai impactar nos seus próximos meses, anos, se isso continuar, é algo que está realmente incomodando ou não, tá tudo bem se daqui 2 anos a gente for conversar de novo e você me contar que ao invés de avançar 2 anos, parece que repetiu 2 vezes o mesmo ano, tá tudo bem? É algo que te incomoda? Não é algo que está prejudicando, provavelmente ele vai dizer, não quero estar nessa mesma situação daqui 2, 3 anos, né? Então aí você começa a descobrir, interessante. Então, realmente é algo que precisaria, né, ter um ponto de atenção, tal, e começa a aguçar
ali esse problema para aumentar o problema. Porque se você só vem com um simples problema e apresenta uma solução, apresenta um estado positivo, é muito curto, que não, ele vai querer resolver isso sozinho, né? Ou achar uma outra solução mais em conta, mais barato, né? Então a ideia é que você aumentar o problema, né? Quanto mais perguntas você fazer para tentar, né, instigar ele a ver que é realmente um problema muito grande que está ocasionando, para que daqui a pouco, agora, outra pergunta de consequência, aí para você não ficar muito pressionando, porque o problema no spin selling lá que ensina que você tem que ir ao último, que é a de necessidade, você começa a espremer demais esse argumento, essa conversa negativa, do ponto negativo, ele vai querer se livrar de você, porque ele não quer mais estar vivenciando só problema. Então, antes de você exprimir ao extremo ali aquela conversa negativa, você já vai começar a fazer perguntas de consequência do lado positivo, que é o quê? Como que ele se visualiza, como que ele deseja estar futuramente. Então, aqui você começa já a fazer essa transição de perguntar, ótimo, então se você resolver esse problema aqui, como que seria um dia ideal, então, nos seus negócios, né? Como que seria interessante se você resolvesse esse assunto? Se, por exemplo, assim, então você não está vendo muitos leads qualificados, se você conseguisse trabalhar ali com uma média de, não sei quanto que seria interessante para você, trabalhar por dia, clientes realmente dispostos a negociar, quantas pessoas seriam? Olha só, essa transição é para começar a fazer ele visualizar o estado desejado, aquilo que ele realmente quer alcançar, aquilo que ele almeja ter. E aí, então, você vai escalando mais perguntas de desejo, né, aqui está o problema, né, o problema baixo. Aqui você vai escalando ali novas perguntas, para aumentar o desejo, para ele visualizar como que será os melhores dias, né, do negócio dele, como que ele vai reinvestir, como que ele vai se beneficiar, né, quando ele resolver esse problema que você trouxe. Aí sim, né, você teve uma conversa extremamente propícia aí para ele apenas desejar comprar. Então você está permitindo com que ele enxergue as coisas, né, e assim fique mais fácil dele comprar com você. Então isso também eu utilizei muito quando eu vendi lá o maior evento da América Latina, foi utilizando esse processo de aumentar o problema, aumentar o desejo, depois nessa conversa, ele enxergar esse limbo, eu ia falar, mas essa lacuna, né, esse buraco muito grande, que o quê? A sua solução, aquilo que você tem para oferecer, vai ser a ponte para ligar do problema tão lá embaixo até aqui. Então você vai fazer então essa ligação, né, vai fazer com que ele saia desse ponto aqui para ele chegar aqui, só vai conseguir através dessa ponte, né, dessa escada, pode até dizer assim, que vai fazer com que facilita, ou escada não, elevador, né, porque vai ser muito mais fácil, muito mais vantajoso para ele sair do ponto negativo e ir para o ponto positivo. Então, tá muito mais propício ali para você falar sobre a sua solução. Que você não vai para um fechamento, né? Você não vai utilizar perguntas de fechamento, e sim perguntas de solução. Perdão, perguntas de compromisso, que é o terceiro C do nosso processo aí que você está aprendendo aqui hoje. Então, ao invés de você dizer, basta assinar então o contrato aqui, não. Isso vai gerar, você vai perder todo aquele trabalho que você já tinha feito antes, né? Porque vai gerar aquela resistência, vai ativar novamente aquele estado de lutar ou fugir, porque ele ainda não tem certeza que quer comprar com você. Apesar que você vai, né, depois da consequência, você vai apresentar de forma personalizada a sua oferta, porque você já ouviu os problemas que ele tem, você já ouviu o que ele deseja, então você vai apresentar de uma forma extremamente útil ali aquilo que você tem, dizendo, olha, então se eu te apresentar aqui agora a minha solução que faz isso, aquilo, que é aquilo que você comentou comigo, seria a solução que você procura, ou isso seria a resposta no seu caso? Aí ele vai dizer que sim. E ao invés de você dizer, é ótimo, tem a solução aqui para você, vamos avançar. Não, você vai perguntar de forma sutil o porquê, né? Por que essa solução que você tem é interessante para ele? Porque ele vai começar a dizer, ele vai começar a se ouvir, dizendo por que é importante para ele ter aquilo resolvido e por que é a resposta, então, daquilo que você pode ofertar para ele.
Então, dessa forma fica muito mais fácil. Ao invés de você querer cuspir, dizer várias coisas que é importante para ele, por exemplo, né, tem lá do Lobo do Wall Street, lá ele fazendo as pessoas venderem uma caneta, me venda essa caneta. As pessoas vão dizer, ah, essa caneta é assim, 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 assada, ela é bonita, ela escreve bem e tal. Você não precisa deduzir, né? O interessante, então, as perguntas são as respostas, como dizia Zig Ziglar, né? Então, você pega e pergunta se ele está procurando uma caneta. Se ele dizer que não, você não vai vender, né? Então, eu não quero te vender uma caneta, eu não quero te vender uma coisa que você não quer. Então, você pode perguntar, tá, e quando que você precisaria de uma caneta? Aí, ele vai dizer quando que ele utiliza a caneta, o porquê que ele, o que ele considera importante numa caneta, ter uma caneta, o que ele considera realmente fazer com que ele pague bem por uma caneta ou não, não é algo que ele almeja tanto assim. E aí você pode também descobrir outras pessoas que conversam com ele que talvez precisaria de caneta. Então, tem até não lembro onde que é que eu vi que fala que se você quer montar uma hamburgueria, não adianta você ter o melhor hambúrguer, melhor ponto, se você não tiver pessoas com fome. Então, o melhor para um negócio é ter pessoas querendo aquilo, né? Então, pode ter lá um ponto brilhante, lá uma fachada, coisa mais linda do mundo, mas se não tiver pessoas com fome, pessoas desejando aquilo, automaticamente não vai fazer sentido, né? As pessoas não vão querer comprar. Então, o ideal é você buscar essas pessoas e quando você tem esse alívio, né, disso que eu trouxe aqui para você, quis tirar esse peso das tuas costas de mas vender é difícil, vender é desafiador, vender dá um frio na barriga. Não, vender é você ir lá e descobrir. É um processo divertido, não é um processo doloroso. É você descobrir, você conversar com pessoas. E quando você consegue criar essas perguntas bem cirúrgicas que fazem com que eles se abram, eles elaborem a melhor resposta, você começa a desmistificar ali, quase que ir montando um quebra-cabeça, ele se torna realmente divertido e ela é algo satisfatório para você trazer essa negociação de forma mais leve, né? Então, essa que é a grande vantagem de você fazer uma negociação, né, utilizando as perguntas, fazendo com que a pessoa se ouça dizendo por que que é importante para ela comprar. E aí, então, voltando lá para o final, quando você pergunta se é a resposta que ele gostaria, você vai dizer o porquê, né? Pergunta por quê. Daí ele vai começar a dizer, e aí você então vai finalmente para o compromisso, que ao invés de dizer assim, né? Basta você assinar o acordo aqui, quem vai assinar o acordo, você ou sua esposa, né? Fazer todo aquele processo de vendas tradicional que gera essa resistência e rejeição, basta você fazer perguntas de compromisso, que é basicamente você dizer, olha, então já não tenho mais perguntas, parece que está tudo certo. Eu gostaria de que você assinasse esse acordo aqui. Ou como que você prefere, não é como você prefere, como seria mais apropriado para você confirmar o nosso acordo aqui? Qual seria o próximo passo? Olha só, entreguei agora perguntas de compromisso, até me engasguei aqui um pouco porque eu não queria entregar tão de bandeja assim, né? Porque a minha oferta são perguntas já estruturadas, já prontas. O que eu vendo é o meu arsenal, o meu acervo de perguntas. Caso você tenha interesse, basta me chamar lá no direct no Instagram, vou deixar aqui na descrição. Então a gente pode bater um papo ou talvez já deixe o link aqui para você ter acesso direto a esse acervo, a planilha com centenas de perguntas, né, encaixadas nos 3 Cs ali para você utilizar. Claro que você não vai utilizar as 100 perguntas numa única conversa, e sim você vai adequando, como eu falei para você, igual um quebra-cabeça, vai identificando qual que é o perfil interessante para você fazer qual pergunta, né? Você lembrar, opa, lembrei dessa pergunta aqui de conexão, vou utilizar ela aqui agora. E aí que é interessante também, uma coisa, uma bobagem até que eu posso dizer, que eu aprendi em vendas que falava que você precisa descobrir qual que é o perfil comportamental da pessoa, para que você precise, se ela é um dominante, você precisa ser de uma forma mais objetiva, mais ligeira, para que ele se identifique com a tua forma de falar. Ou então é um influencer que ele gosta de falar bastante, então você também tem que falar bastante, falar de um tom mais quase que cantarolando, assim, igual ele. Isso realmente é quase que um tiro no pé, porque
Se você não tem confiança, não demonstra confiança de fazer perguntas de forma bem pausada para que ele reflita, né? Ele não pode estar tentando te decifrar, ele tem que se decifrar para te trazer melhores perguntas. Então, o melhor perfil para você parecer para ele é realmente uma pessoa curiosa, porque nós, como seres humanos, né, somos tendenciosos a querer ajudar uma pessoa que está com um desafio ali para resolver. Então, você quer lá que ele resolva o quanto antes, para que ele não fique com uma dúvida, né? Ou fique com essa pergunta na cabeça ali. Então nós como seres humanos, quando tem perguntas bem inteligentes, bem assertivas, nós queremos realmente ajudar aquela pessoa, porque nós sabemos que ela se dedicou para elaborar as melhores perguntas, então automaticamente nós precisamos elaborar as melhores respostas, e é isso que os clientes teus, os clientes premium, né? Aqueles de alto padrão, de alto valor, que vão pagar o alto valor para você, eles pensarão. Então você não precisa se preocupar com isso, precisa se preocupar em ser uma pessoa curiosa, em ter as perguntas certas. Então, caso você queira saber as perguntas, né, já ter em mãos aí, facilitando muito o processo, eu vou deixar aqui o meu Instagram para você estar me chamando lá no direct e saber um pouco mais. E também, então, você pode fazer essas perguntas que eu ensinei aqui nesse vídeo, né? Coloca lá em prática na sua próxima conversa, próxima negociação, faz aí o compromisso, né? Como que seria mais interessante a gente avançar, falando sobre, não tem mais perguntas, falando sobre forma de pagamento, o que você gostaria de saber, então aí fica muito, muito mais fácil, porque você tá jogando para ele. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tá, beleza. Como que você poderia fazer para conseguir isso? Alguns dos nossos casos aqui, eles conseguem um empréstimo, fazem alguma coisa assim, não sei como que seria no teu caso. Então joga esse compromisso para ver como que ele vai se comportar para vocês, então, concluírem uma negociação. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e se inscreva se não é inscrito, curta aqui e te vejo lá no meu direct no Instagram e nos próximos vídeos também.